Olá, parceiros! Nós fizemos essa semana 29 anos de casado e nós viemos aqui compartilhar com você essa trajetória que nós fizemos. Então, uma das coisas que foi muito importante, né, para nós chegarmos até aqui foi o nosso entendimento, foi nós sairmos do automático. Nós temos acompanhado muitos casais e nós temos visto que eles esperam que depois que eles começam a morar junto, a casar, tudo esteja ali esperando por eles. E nós temos visto e ensinado para eles que não é bem assim. Um casamento requer o quê? Requer uma construção. Porque eu não casei com o Silas para eu ser feliz, eu casei com o Silas para fazê-lo feliz. E ele casou comigo para me fazer feliz. Então você imagina se nós estivéssemos na disputa aqui de quem conseguiria fazer mais o outro feliz. Mas não é isso que a gente acompanha nos casamentos. A gente acompanha o quê? Rivalidade dentro dos casamentos. Um querendo ser feliz, o outro querendo ser melhor, o outro querendo que os seus valores sejam mais compreendidos dentro do casamento. Então, casamento requer construção. Casamento requer que você saia do automático, que você entenda que casar não é morar junto. Casar não é morar junto. É bem isso que eu falei. Casar é o quê? É entrar dentro de um lar e fazer desse lar um lar que possa acolher tanto o esposo como a esposa e que eles possam ali ter uma aliança, construir essa aliança juntos, porque existem duas coisas que a Bíblia fala sobre o casamento. Primeiro, que o casamento é digno de honra e segundo, que Deus odeia o divórcio. Então, o nosso casamento, ele nasceu para ser honrado e para glorificar do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa trajetória que ela fala, nós precisamos simplesmente colocar Deus dentro do casamento. Porque um casamento sem Deus, ele não é um projeto completo do Senhor. Se Deus criou o homem e a mulher para ser uma família, e a gente individualmente, separado de Deus, não coloca Deus para habitar nessa família, o casamento não está completo. O casamento não sobrevive sem Deus. E uma das coisas que a gente sempre fala, né, que o casamento é um projeto divino. Então não tem como você ter o seu casamento sem Deus. Então é uma das coisas que a gente tem ensinado para os casais. Seu casamento é um projeto divino. Porque houve uma divisão no nosso casamento exatamente por conta disso. Porque antes, quando nós morávamos juntos, sem Deus, nós tínhamos um estilo de vida fora dos princípios de Deus. E aí o que é que aconteceu dentro desse período de nosso casamento, que foi mais ou menos 6 anos. Esse período de 6 anos, morando juntos, né? Não casados, morando junto, como bem ela falou, que morar junto não é casado, é só dividir um teto. Então nós moramos juntos durante 6 anos, sem ninguém para nos ensinar, e nós fomos levando o casamento conforme a gente aprendeu no nosso laboratório, com os nossos amigos, com o que a televisão ensinava, ou com o que os amigos lá fora, influenciadores, ensinavam, entendeu? Então o que é que acontece? Nós tivemos um padrão de casamento, e esse padrão não foi bom. Esse padrão foi ruim. Por quê? Porque feriu muito a vida dela, feriu muito a minha vida. Nós ficamos estritamente estressados dentro desse relacionamento. E aí você pergunta assim, mas pastor, o que é que mudou no casamento de vocês? Foi a partir desse momento, depois que nós conhecemos Jesus. Porque antes, como já bem falamos aqui, nós já separamos 6 vezes nesse período de 6 anos. E sem Deus a gente não conseguia levar o relacionamento, porque a sabedoria humana ela tem um limite. E esse limite tinha na vida da Cris e tinha na minha vida. E a gente, a partir daquele ponto, a gente não tinha mais o que fazer para melhorar o nosso casamento. A gente já tinha jogado todas as fichas.
e o casamento estava se acabando. E uma das coisas que eu penso, né, junto com ele, é que a gente descobriu o sentido, o propósito do nosso casamento. Porque eu creio que para cada casamento existe um propósito. Então, quem é o dono desse propósito? É Deus. Então, Deus foi revelando esse propósito para nós e se tornou mais fácil, se tornou mais com sentido nós estarmos casados. Então, é isso que nós queremos desafiar você aqui também. Encontre o propósito do seu casamento, entendeu? Foi uma das coisas que nos ajudou a encontrar em Deus esse propósito. E alguém nos apresentou esse Deus. A gente não conhecia esse Deus de tão perto, de tão dentro de nós. Então, alguém, né, nos apresentou esse Deus. Quem foi esse alguém? Uma pessoa tão próxima nossa, a irmã dela, a nossa cunhada, a Ana Beatriz. Então, nós queremos dizer para você que qualquer pessoa pode estar do teu lado, querendo te apresentar algo tão grandioso, tão maravilhoso, e muitas vezes você não enxerga. E nós conseguimos enxergar essa parte de conhecer esse Deus que a Ana Beatriz nos apresentou. Então, o que é que acontece? Nós começamos a experimentar um novo estilo de vida, um novo casamento. Nós começamos a experimentar um Deus dentro do nosso casamento. E a partir desse momento, nós começamos a entender e nós começamos a enxergar o quão grande era o leque que nós tínhamos para aprender mais, para somar dentro do nosso casamento. E outra coisa também que nos ajudou bastante no nosso casamento foi o quê? Foi o conhecimento. A palavra de Deus diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então nós conhecemos o que nos libertou de todas as nossas cadeias, de tudo aquilo que prendia as nossas vidas, de tudo aquilo que impedia de sermos casados. Então fomos trabalhar toda a matriz da nossa vida, né? A matriz do Silas, a minha matriz, através da matriz dos nossos pais, para que nós pudéssemos estar livres para sermos casados. Porque muitas vezes andamos os mesmos passos dos nossos pais no casamento, como a gente tem bem falado isso aqui, e vamos sempre bater nisso aqui, porque os nossos pais são os arquitetos do nosso casamento. Então, outra coisa que a gente precisa ir em busca, né, de conhecimento para desenvolvermos a prática do dia a dia. Então, por exemplo, eu não sabia ser esposa, eu não sabia cuidar do Silas como meu sacerdote, eu não sabia ser mãe dos meus filhos, então eu tive que ir em busca desse conhecimento. E ser esposa no padrão divino é um desafio para qualquer mulher. Porque uma das coisas que bateu muito na minha vida é que ser uma esposa no padrão divino era ser submissa. E isso para mim era a cruz, era a morte. Né? Era a morte, porque eu era uma pessoa muito forte. Ainda sou forte, mas hoje eu sou uma mulher forte, firme, mas eu me conheço, eu tenho a minha identidade, entende? Eu não perdi a minha identidade. Hoje eu sou forte o quê? Eu sou forte hoje para servir ao meu marido, eu sou forte para servir a minha casa, entende? Mas antes eu era forte para quê? Para ir contra o meu marido, contra a palavra do meu marido, contra o papel do meu marido dentro do nosso lar. Como também, da minha parte, eu também não sabia ser um esposo que ela queria, o esposo que ela procurava. Eu sabia ser o esposo que eu aprendi dentro do meu laboratório a ser o homem grosso, o homem ignorante, o homem que falava alto, o homem que falava palavrões. Então, tudo isso eu aprendi vendo no meu dia a dia e eu achei que ser marido era ser igual ao laboratório que eu presenciei. Então, o que é que eu vim fazer na vida da Cris? Eu vim reproduzir tudo aquilo que eu aprendi. Mas depois que a gente começa a andar com Deus, depois que a gente começa a ter o conhecimento do que é viver com Deus e praticar as coisas que Deus nos ensina, praticar as coisas que Deus nos criou para fazer, aí sim a coisa começa a mudar de figura. Eu tenho que amar minha esposa como Cristo ama a igreja. E isso foi imputado na minha vida a partir do momento que eu conheci a verdade e ela me libertou. E eu comecei a passar a ver o valor que a Cris tinha. E eu comecei a entender que o sobrenome do homem é respeito.
Então, por exemplo, a coisa que eu mais fazia dentro da nossa casa era desrespeitar ele. Então, com o conhecimento, né, quando eu aprendi que o homem ele precisa ser respeitado, foi feita uma pesquisa entre os homens para ver o que é mais importante para ele, se era ele ser amado ou ser respeitado. Muitos acharam que respeito é amor. Então, para você entender, mulher, o tanto que o respeito é forte, aí você diz assim, como eu escuto muito, pastora, é fácil demais respeitar um homem que você admira. E aí eu quero te desafiar, mulher, respeite o seu marido pelo princípio, entende? E você começando a semear isso na vida dele, esse respeito na vida dele, você vai se surpreender com os resultados, porque ele nunca foi respeitado. Talvez você esteja hoje, mulher, casada com um homem que ele não foi respeitado desde criança e ele não sabe nem o que é respeito. Por isso ele não te respeita. Então, quando você começa a respeitar ele, ele começa a te dar de volta algo que você tanto precisa. Exatamente. Então, nesse momento da falta de respeito, você tira a honra do homem. Você tira a masculinidade do homem, ele se achando um menor do que você dentro do relacionamento, quando nós aprendemos que o homem é o macho da casa, é o provedor, é o responsável, né? Então, também ele lê isso de uma forma diferente, porque ser homem dentro de casa não é nada disso. É totalmente diferente. Eu vou trazer para vocês aqui também. Mas, você, a partir do momento que você confronta seu esposo, ele tem que ter naturalmente uma defesa masculina. E essa defesa masculina é muito reativa. E essa reação vai machucar a esposa. Porque primeiro ele tenta, não sei, algumas pessoas, alguns homens tentam pedir para parar. Alguns não conseguem pedir para parar, já vai agredindo, já vai levando as palavras de baixo calão, já vai levando as palavras em nível alto, entendeu? Para machucar. Por quê? Porque isso naturalmente, o homem que não tem essa sabedoria, ele só tem isso para dar. É essa defesa que ele tem. É erguer a voz, é ganhar no grito e querer intimidar a sua parceira para poder ela diminuir a agressão, diminuir a acusação mediante uma discussão de vocês. Então, gente, o conhecimento é básico num casamento. Então, leia livros, façam cursos, assistam palestra, invistam no casamento de vocês através do conhecimento. Modelem alguns casais que estão dando certo. Modelem celebridades de casais que estão aí ensinando. Tem milhões de casais ensinando o que é ser casado. E você pode simplesmente modelá-lo. Não é vergonha a gente modelar. Porque no mundo, lá fora, sem Deus, a gente copiar é uma vergonha. Você está imitando, né? Mas dentro do reino de Deus, você vê e reproduzir, nós chamamos isso de modelar. E modelar não é nada demais, é simplesmente você reproduzir o que está aprendendo de bom. E o que nós temos feito durante esses 29 anos de casado, principalmente depois que a gente conheceu Deus, foi modelar casais que estavam dando certo. E a gente começou a tomar isso para a nossa vida. Nós começamos a trazer para dentro do nosso relacionamento situações, palavras, comportamentos que estavam dando certo com outras pessoas. E nós começamos a trocar. Nós começamos a tirar o que era velho e colocar o novo dentro do nosso casamento. Ah, pastor, mas você não conhece minha esposa, você não conhece meu marido, pastor. Uai, por que não? Porque muitas vezes o nosso testemunho vai sobressair mediante muitos casamentos. Porque nós não estamos contando ainda tudo do nosso casamento, mas temos muito mais para contar. Nós temos uma história muito bonita, muito grande e um testemunho muito forte. Então vocês precisam, primeiro que tudo, parar de pensar que nós estamos sendo rebaixados um pelo outro, que nós estamos, não, eu não vou baixar minha guarda, porque se eu baixar minha guarda, a outra pessoa vai subir em cima de mim e ela vai se acostumar a trabalhar dessa forma. Não, tenta, começa a agir primeiro em você. Não espera que o outro comece a mudar. Começa em você, essa mudança, e você vai começar a ver. Eu tenho feito alguns stories no meu Instagram, e eu tenho dito, faz um teste.
Passa uma semana fazendo algo diferente dentro da tua casa, para ver se não vai acontecer algo diferente. Eu levo você a fazer esse teste, a fazer essa prova. Faz uma nova mudança dentro da tua casa. E você vai começar a ver a mudança do teu casamento, assim como aconteceu no nosso casamento. Outra situação muito importante no nosso casamento, e assim, isso é o marco, isso é a nossa bandeira, isso é aquilo que a gente, se a gente pudesse, a gente saía plantando aonde a gente chegar. Aonde a gente chegava, a gente plantava essa semente nos casamentos. Que é o quê? É a nossa parceria. O que nós temos encontrado em muitos casamentos? Uma rivalidade. E nós queremos trazer hoje para você uma realidade. Você não está jogando num time diferente do seu cônjuge. Vocês participam do mesmo time. O que a gente tem visto? Um aqui e outro aqui rivalidando um com o outro. E ao invés disso, hoje nós queremos chamar vocês para serem parceiro um do outro. A primeira parte que nós combinamos quando nós nos conhecemos, mesmo antes de Cristo, tá? Mesmo antes de Cristo, nós combinamos em uma parceria no nosso caminhar junto. E essa primeira situação que nós vivemos como parceiros foi unir as nossas finanças. Isso na nossa vida foi assim, primordial. Aqui não vai ter você ou eu quem ganha mais. Nós vamos aqui juntar o que a gente coloca dentro de casa da parte financeira para a gente crescer. Nós temos um objetivo, nós nos juntamos, estamos olhando para o mesmo objetivo de vida. Então, todo o dinheiro que entrar dentro de casa, nós vamos ser um dinheiro só da família. Não tem o meu e não tem o seu. Na nossa situação. Isso funcionou até hoje. Outra coisa muito forte que a gente sempre teve parceria até antes de Cristo. Por isso que a gente fala que essa parceria é a nossa bandeira. Quando eu conheci o Silas, nem eu nem ele nós tínhamos terminado o 2º grau. E nós fomos estudar juntos. Terminar o nosso 2º grau juntos. Nós estudamos, um incentivou o outro a fazer faculdade. A minha faculdade era de período integral, né? Porque a psicologia é um curso muito puxado. Então, meu marido passou o tempo todo da minha faculdade patrocinando os meus estudos. Então, ali pagando o preço de tudo, não só financeiramente, mas tempo de prova. Não, vai estudar, eu dou conta aqui da casa. Entende? Então, um sempre construindo o outro. Por quê? Porque a gente não tirou o tijolinho do outro, a gente acrescentou o tijolinho, a gente construiu um ao outro. Nós não tivemos aquela fase assim egoísta do nosso casamento, entende? Que a gente vê isso em muitos casais. O casal, ele quer se construir, ele pensa nele. Por exemplo, eu, mulher, eu não saio arrumada sem antes separar a roupa do meu marido. Por quê? Nós somos um. Então, se eu tô bonita e ele não tá bonito, não, o casal tá bonito. Então, a gente gosta até de dar match nas nossas roupas. A gente tem esse estilo. Por quê? Porque é uma parceria, entende? E não só na época da psicologia, como ela falou, mas também quando ela engravidou do Silas Júnior, e ela falou assim, meu filho, o que você pensa sobre eu trabalhar fora para a gente manter a casa junto ou eu criar o nosso filho para poder ele ter uma boa educação? E como na época eu estava num emprego muito bom, não precisava ela trabalhar, então nós combinamos dentro dessa parceria que seria melhor que ela ficasse educando o nosso filho para poder ela dar uma educação melhor nesse mundo de hoje que nós vivemos, e eu fiquei mantendo a casa com o trabalho que eu tinha lá no Brasil. E outra coisa, em relação a essa gravidez que ele fala, muito bem lembrado. Olha só, homens, ele trabalhava durante o dia, mas ele sabia o que era uma mulher ficar dentro de casa, cuidando de uma criança, cuidando da casa, cuidando de tudo. À noite, ele não me deixava eu levantar para trocar o Silas Júnior, para amamentar o Silas Júnior. Então, ele pegava, ia lá, trocava a fralda do Silas Júnior, trazia para mim, eu amamentava o Silas Júnior, ele colocava o Silas Júnior para rotar e botava na cama. Então, vocês entendem a diferença?
não tem essa coisa. Por exemplo, no nossa rotina, no nosso dia a dia, ele tá lavando a louça, eu tô secando, eu tô lavando a louça e fica aquela, não, quem vai lavar, sai amor, ele fala, né? Sai amor, dessa pia, quem vai lavar sou eu. Então, essas coisas no dia a dia, que vai construindo um ao outro. Então, nós queríamos muito ensinar isso a vocês, porque isso é muito forte. Não vai dar pra gente falar de todos os detalhes, são muitos os detalhes aqui da nossa parceria, mas nós queríamos, eu acho que a gente conseguiu passar um pouco de coisas assim, básica, né? De uma gravidez, a gente vê tanto, a mulher grávida, a mulher ganha o neném, a dificuldade que o homem tem de carregar um lixo, de jogar um lixo, né? A dificuldade que uma mulher tem de tirar uma toalha que o marido... Entende, gente? São essas coisas que um vai ajudando o outro e vocês vão chegar no lugar onde vocês precisam chegar como casal. E isso fez com que eu tivesse uma sensibilidade maior nessa parceria, porque eu tive que perceber essas pequenas coisas do dia a dia dentro de casa que muitas vezes, homens, passam despercebidos nos nossos olhos. Não é? Eu vejo tantas vezes aí na televisão ou pessoalmente passeando por aí com minha esposa, mulheres grávidas carregando outro filho pequeno no braço e com uma sacola do bebê no outro braço, empurrando o carrinho e o homem do lado segurando o celular. Pelo amor de Deus, não faz isso. Seja sensível ao lado da sua esposa, principalmente quando ela está gestante. Você, homem, tem que carregar o peso. Você, homem, tem que abrir a porta do carro. Você, homem, tem que puxar a cadeira para sua esposa sentar ou acomodar a sua mulher grávida, ou seja ela qual for, se grávida ou não. Ela merece esse conforto, ela merece essa parceria. Isso é um presente de Deus para nós. Então nós precisamos estar alerta em uma parceria constante. Eu não estou aqui para competir com ela, como ela bem falou. Eu estou aqui para fazer ela a mulher mais feliz desse mundo. E isso, segundo a palavra de Deus, é uma base que o homem tem que ter dentro do seu casamento. É a paz, é a coisa mais simples, é eu fazer ela feliz. A partir dela estar feliz dentro do casamento, aí sim eu vou proporcionar outras situações, outras felicidades para ela. Eu vou proporcionar luxo, eu vou proporcionar passeio, eu vou proporcionar uma boa alimentação, eu vou proporcionar N coisas dentro de um relacionamento, dentro de um casamento. Então é isso que nós queríamos trazer para você hoje. Homens e mulheres, vamos sair da nossa zona de conforto. Saiam dessa zona de conforto. Vamos construir o nosso casamento. O nosso casamento precisa de investimento. Vamos investir nesse casamento. Vamos entender o que nós estamos fazendo como casados dentro do nosso lar. E não é uma mágica, uma varinha mágica que vai fazer isso. Como você bem escutou hoje aqui. É coisa simples. Yes. É coisa do dia a dia. Muitas vezes a poeira está em cima de você e você não vê. E isso começa a virar uma paisagem dentro de casa. Você precisa, nas pequenas coisas, você começa a mudar. Testa. Começa a mudar você. Para de olhar para o teu cônjuge. Começa você a tomar uma atitude. Não precisa começar grande, tá? Você pode começar pequeno. Mas nessa parte pequena, no dia a dia que você for fazendo, você for praticando, você vai ter um resultado dentro do seu casamento. Foi isso que nos trouxe até aqui em 29 anos de casado. E eu digo mais, vai muito mais longe. Porque a gente nem começou a tratar bem um ao outro. Nós ainda estamos longe de ser um casal perfeito. Nós brigamos? Sim, nós brigamos. Nós temos nossas desavenças? Sim, nós temos. Mas nós temos sabedoria para fazer isso. Hoje essa sabedoria nos dá um equilíbrio de manter o nosso casamento em pé, mas de resolver todas as situações e desavenças que aparecem no nosso relacionamento. Então não seja abençoado sozinho. Eu tenho certeza que muitos casais que você conhece precisam estar aqui conosco. Então compartilha esse vídeo e não seja abençoado sozinho. Então não deixa de dar o teu like no nosso canal, se inscreva e ativa o sininho. Tchauzinho!